Fala galera, Boni e Dani aqui. Finalmente a crítica de Hobbs e Shaw vai sair. Dessa vez chega de fazer análise sobre trailer, porque eu assisti o filme e gostei muito. Claro, há sim algumas divergências, mas o filme trouxe sim aquilo que os 3 trailers acabou nos apresentando. Chega de enrolação, roda a vinheta. Hobbs e Shaw, um filme que é dirigido pelo David Leitch. Ele tenta colocar e coloca todos os elementos possíveis, que são os mais importantes, que é a ação muito bem enquadrada, muito bem ajeitada, com tudo que você pode imaginar, tanto em veículos como mano a mano, em outras coisas, etc. E claro, o humor que é bem estabelecido, que a gente já vai dizer como que ele se estabelece, porém ele implanta isso durante boa parte do filme, trazendo uma estrutura onde ela segura bem através do elenco e através também do roteiro. Tudo começa quando Hobbs e Shaw são convidados a trabalhar contra a própria vontade para deter um grande vilão que está à procura de um vírus que pode matar toda a humanidade. O vírus não só está nas mãos da irmã de Shaw, que eles têm que ajudar ela, como também tem ali que derrotar esse grande vilão tão poderoso. Bom, os primeiros 30 minutos é aquele negócio, você começa a ajeitar ali, aqui, até começar a dar as caras, onde os dois começam a se apresentar, onde os fatos começam a aparecer e o núcleo da história começa a ficar bem desenvolvido. Apesar de não ser tão entusiasmante, é assim um grande motivo. Então os primeiros 30 minutos você não ri, você não vê ação, mas porém você vê ali um pouco de, vamos dizer assim, dos personagens, o que eles são, o que eles representam aos seus queridos, como a gente vê ali o Hobbs, que tem a sua filhinha, que a gente já viu lá em Velozes e Furiosos 7, o próprio Shaw, que tem a mãe, a irmã ali. Então rola muito essas apresentações, até que os dois começam ali a trabalhar juntos, lado a lado. Por um lado, é bem bacana, porque você começa a trazer as identificações ali dos personagens, e isso é trazido ali de uma forma bem explicada. Depois disso já começa a rolar a ação, ela não são assim tão constantemente como a gente vê no trailer, que eu sempre digo, às vezes o trailer engana. Não, nada que o filme seja longe dos trailers, muito pelo contrário. Mas as pausas entre as cenas de ação ali são meio prolongadas, meio desnecessárias, trazendo ali certas coisas que eles poderiam ter diminuído. As cenas de ação são ótimas, a gente vê ali as jogadas de câmera, muito efeito, a gente não vê aquela coisa enjoativa só no braço, na bala, a gente vê também com vários veículos, até helicópteros, avião, é tudo que você pode imaginar. Inclusive, eu poderia até citar 2 grandes cenas que realmente até apresentam nos trailers, que são muito boas. Eu acho que ali foi onde pegou mais ali na história, no filme, durante as cenas. Já o momento cômico, ele é bastante concreto ali no filme, né? Principalmente nos 2 personagens, tanto no Hobbs como no Shaw. Acho que há ali uma coisa um pouco demorada, às vezes o humor não funciona e às vezes ele não faz sentido, ele não traz risos. Mas acaba ali trazendo, de qualquer maneira, o filme, quando vem as cenas de ação, acaba dando mais brilho. Então acho que o humor poderia ser um pouquinho menor e um pouquinho mais criativo. Não são todos, mas boa parte não funcionou. Eu detesto fazer comparações, mas me fez lembrar raro ali como Tango e Cash, um filme que a gente viu lá no passado, né? É bem parecido, né? Quando você vê 2 personagens que se odeiam, mas se gostam ao mesmo tempo. Eles não querem admitir ali que um admira o outro. Então rola esses momentos cômicos. O filme é leve, mas na hora que a ação entra, é lógico, a gente vê uma ação bem realista. Mas fora isso, o filme é bem leve. A gente não vê nada sombrio, não vê muita seriedade, apesar do núcleo ser bastante sério, né? A história ser bastante séria, se tratando de um vírus, mas o filme é bem tratado ali levemente.
para que você curta ele, não só nos momentos cômicos, como também em outros momentos. E eu poderia também deixar algumas coisas em destaque. Eu não quero dar spoilers, se eu dei, desculpe. Mas algumas coisas eu acabei falando porque aparecem no trailer. Mas se tem uma coisa que realmente me chamou a atenção é a personalidade dos personagens. A gente vê muito ali o Hobbs um pouco, eu diria, não diria piadista, né? Mas menos sério do que é apresentado lá em Velozes e Furiosos. O tratamento dele parece que foi meio diferenciado. É bacana, é legal. Mas ele não é aquele cara, sabe, totalmente sério, que nenhuma piada funciona. Não, inclusive as piadas são também feitas por ele. E o Shaw continua a mesma coisa. É aquele personagem frio, calculista, mas que lá por dentro, bem lá no fundo, ele pega leve, ele sabe o que ele quer, ele não é um cara mau, muito pelo contrário. Ele simplesmente acabou fazendo coisas erradas e acaba sendo tratado também como um personagem bem relevante, não muito pesado. Agora vamos começar pelo roteiro. O roteiro ele é bem escrito, sendo porque há apenas duas plataformas no filme. O momento cômico, o momento de ação. O momento cômico, o momento de ação. Algumas outras coisas são implantadas ali para dar um tchan na história, mas o roteiro ele não tem como errar, porque o conteúdo é muito pouco, apesar de ser bem usado, é muito pouco. Eu acho que há um desenvolvimento ali na parte dos personagens, como eu disse, as mudanças de alguns personagens, a personalidade, acaba funcionando também. Então a história não é muito realista, mas é convincente, então acho que o roteiro tratou muito bem a história e muito bem os personagens, inclusive o vilão. Vamos começar agora pelo elenco. O Dwayne Johnson, ele está muito bem como Hobbs. A mudança de personalidade não afetou, não diminuiu o brilho do personagem, pelo contrário. Talvez era necessário manter ele um pouco mais leve, mais extrovertido, quando se relacionava com Shaw, então acho que esse tratamento sobre ele foi bacana, foi estudado para que ele entrasse na história. Eu acho que ele foi um dos melhores. Deve ter aparecido alguns minutinhos a mais que o Shaw, apesar de o filme ser dos dois, mas ele está muito bem, mais um ótimo filme dele. Já o Jason Statham, que acaba ali interpretando o Shaw, excepcional, também não foge muito lá do Hobbs, sendo porque é fantástico, né? Eles não deram muita coisa no Shaw, aquele cara ranzinza, rabugento, mas que no fundo é um cara legal, um cara bacana, não é um cara mau. Apesar de lá em Velozes e Furiosos ele ter sido um cara muito maldoso, querendo vingar a morte do irmão, matando lá o Han e entre outros integrantes lá de Velozes e Furiosos, nesse ele é bem tratado, ele já foi bem tratado no 8. Então essa mudança de personalidade dele já vem lá atrás em Velozes e Furiosos e nesse eles permaneceram. Houve ali algumas coisas muito bacanas entre os dois também. Então o personagem ali está de parabéns e o Jason Statham melhor ainda. Já a Vanessa Kirby, ela está muito bem, ela interpreta a irmã do Shaw. A gente sabe que tudo começa, para quem viu o filme, tudo começa com ela. Então ela é o ponto do iceberg na história, ela atua muito bem. Ela não é nem muito cômica, ela também não é nem muito séria, ela sabe dividir os bem usados, o roteiro tratou ela muito bem e ela atua muito bem. Eu acho que ela deu algo a mais, não só na história, mas também ali com os personagens. Em alguns momentos ela até roubou a cena, sendo uma pessoa muito inteligente. Esse eu guardei por último, Idris Elba, que interpreta o vilão. Galera, o roteiro tentou mesmo judiar desse personagem, mas ele foi incrível. Ele conseguiu trazer, por mais que o roteiro, sabe, trouxe alguma coisa ali na história que não era muito realista, nem o próprio personagem, ele conseguiu se sobressair bem, sempre ganhando uma sobrevida, sempre trazendo aquele vilão casca grossa e chato, forte, e até no final a gente vê que não é ali o que você acha que ele é, ele não é uma pessoa, eu diria, tão difícil, sendo porque ele é um vilão que toda vez que ele entrou, ele representou muito bem. Então, tá de parabéns, mesmo o roteiro ali tentando ali castigar o personagem, ele se sobressaiu muito bem. Já alguns personagens que são coadjuvantes, que apenas entraram ali para dar alguns temperos na história, a gente vê a Helen Mirren, o Ryan Reynolds, que na minha opinião eu prefiro ele como Deadpool,
São personagens que acabaram entrando, entre outros aí, coadjuvantes que aparecem ali em pedaços. Alguns trazem sentido na história, outros apenas foram convidados para ali tampar ali buracos, não sei, algo assim, ou para dar um brilho a mais, mas não surtiram muito efeito, então não vale muito a pena avaliar. Desses coadjuvantes que eu mais gostei mesmo, foi a que interpreta a mãe do Shaw. A Ellen Mirren é perfeita, apesar de ela não ter um grande destaque ali, em pouquíssimas cenas, ela, pra mim, foi a melhor dos coadjuvantes. A gente também tem que dar um ponto pro elemento visual, que é perfeito. As cenas de ação é como eu disse, as jogadas de câmera, cenário, não, sempre há alguma coisa diferente nas cenas, não fica aquela coisa só no soco, no tiro, não, é muito bem diversificada, espalhada, distribuída, onde a estrutura acaba ali trabalhando muito bem as cenas de ação. Bem diferente das cenas de humor, que não foi tão elevada assim. Então, o elemento visual foi perfeito. E claro, a trilha sonora ela acompanha bem. Há momentos quando é humor, ela entra como humor, ou às vezes ela não entra. E alguns momentos lá de ação também, ela entra muito bem. A trilha sonora foi bem acoplada dentro do filme, onde ela acaba trazendo você para dentro da história, principalmente na hora da ação. Então, é bom a gente relatar isso, porque existem alguns filmes que a trilha sonora nem chega perto. Às vezes está rolando um filme de terror e a trilha sonora é bem comédia. Então, foi muito bem tratada ali em Hobbs e Shaw também. Antes que eu dê a avaliação, eu vou deixar uma coisa bem clara. Hobbs e Shaw não é Velozes e Furiosos. Ah, mas eles colocaram Velozes e Furiosos lá. Galera, preste bem atenção. A única coisa que tem a ver com Velozes e Furiosos são somente os dois personagens que estiveram lá. Claro, rola muita história, alguns pitacos acabam aparecendo, mas esqueçam, o Toretto vai aparecer. Não, o Toretto não vai aparecer, não vai aparecer ninguém lá. É apenas os dois, apenas uma conexão dos dois personagens que tiveram as suas participações lá atrás. Então esqueçam, o filme é somente entre os dois, com uma outra história bem diferente. Bom, galera, eu não poderia dar outra nota como nota 8, exatamente, sendo porque algumas coisas, alguns elementos ali eu achei que não teve ali um grande avanço, e algumas coisas que eles implantaram também era desnecessário. Acho que o humor ali bem centrado, algumas vezes muito pausado, muito esticado, muito sem sentido. Então acho que eles poderiam ter encurtado isso ou trazido algumas coisas com mais genialidade. Essa genialidade, é lógico, que foi ali muito bem implantado nas cenas de ação. E a entrada de alguns personagens coadjuvantes. Não sei se era necessário colocar tantos personagens coadjuvantes com atores importantes, né? Não sei, às vezes eu fico pensando, Hobbs e Shaw, não precisa trazer outros personagens ali, com atores que a gente vê ali com filmes bons, etc. Bom, vocês entenderam. Então é a nota 8, eu acho que eu classifiquei nisso, e claro, o resto foi maravilhoso. Bom, galera, a gente também tem que, para encerrar logo de vez, né? Não sei, há alguns pitacos ali, eu não posso dar a cena, não posso dar spoiler, mas é possível, bem possível que haja um segundo filme lá na frente. A gente sabe que Velozes e Furiosos vai sair ano que vem, e pelo menos o Hobbs deve participar, é algo que a gente já crê, porque ele já faz parte ali dos integrantes. A gente não sabe se o Shaw vai participar, então acho que depois de Velozes e Furiosos, talvez Hobbs e Shaw 2, quem sabe, possa aparecer. E claro, se o primeiro foi bom, o segundo pode ficar bem melhor. Claro, merece sim um segundo filme lá na frente, sim. Esse teve um desempenho muito bom. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.